Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para uma aula de biologia, onde nós vamos tratar sobre o assunto de morfologia e fisiologia das células. Nós vamos falar sobre a estrutura das células, a diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal, e os tipos de célula também. Nós vamos fazer uma breve revisão sobre o que é célula e quais são os seus tipos. Então, nós já vamos iniciar. Vou estar mostrando aí para vocês, né? Vamos lá. Então, primeiramente, né? Então, nosso estudo é sobre célula, ok? Então, nosso corpo, ele é todo composto por células. Nós temos vários tipos de célula no nosso corpo, tá bom? É a base principal do ser humano, né? Então, olha aí, ó, o que é célula, né? Células são componentes fundamentais de todos os organismos vivos do planeta Terra. Cada célula dá estrutura e funcionamento ao ser vivo, né? Ela faz parte de uma parte do nosso corpo e ela faz com que esse ser, né, funcione. Ou seja, a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos, tá bom? Então, para a gente executar todas as nossas funções, nós precisamos de todas as células do nosso corpo funcionando muito bem. Os menores organismos são unicelulares e microscópicos, enquanto os organismos maiores são pluricelulares. Tá? Então, nós temos seres unicelulares, que possuem apenas uma célula, e os seres, né, que somos nós, seres vivos maiores, os seres humanos, né, que são pluricelulares. Nós temos mais de uma célula. Né? Nós temos as plantas, alguns animais pequenos, né? Os animais grandes e alguns animais bem pequenos que têm mais de uma célula. Os seres unicelulares, evidentemente, não formam tecidos, porque eles só têm uma célula, mas eles podem constituir colônias. Eles podem se agrupar, né, para poder conseguir ficar mais forte. Então, ele só tem uma célula, mas ele pode se agrupar com os outros seres para se tornar uma colônia. Os seres multicelulares podem ser compreendidos como uma complexa edificação, onde as células semelhantes se agrupam formando tecidos, e estes tecidos, por sua vez, formam os órgãos, né? E esses órgãos formam o organismo. Então, os organismos são formados, né, por tecidos, e os tecidos formados por células, ok? Então, por isso que eu disse para vocês que nós temos vários tipos de célula no nosso corpo, porque nós temos vários tecidos diferentes, né? Os seres pluricelulares apresentam muitos tipos de célula, né? Que diferem desde o tamanho até a forma e até a sua função. Assim, nos animais, temos os tecidos nervoso, né? Que compõe nosso sistema nervoso. Temos o tecido muscular, que compõe nossos músculos. Temos o tecido adiposo, que compõe nossa pele. Né? E temos vários outros tipos de tecido. Nos vegetais, há vários tipos também, né? A maristema, a parênquima e a colênquima, que vão formando a casca, né, da árvore, das plantas, que formam as folhas, que formam as flores. Então, vários tipos também de tecidos, ok? Agora, como é a estrutura de uma célula? Nós temos aí que as células, né, elas podem apresentar a mesma estrutura, né, de acordo com a sua função, mas que também elas podem se diferenciar. Por exemplo, né, todas elas têm uma semelhança, né? Que todas elas apresentam a mesma estrutura formada de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Ou as que não possuem o núcleo, o nucleóide. Então, vamos ver aí, ó. A membrana plasmática, né? O que é? A membrana plasmática, também denominada como membrana citoplasmática ou plasmalema, é um delgadíssimo envoltório que faz com que a célula tenha um limite, que ela tenha uma forma, tá bom? E ela te dá uma individualidade como? Ela se torna uma célula única, diferente da outra, né? Então, quimicamente, ela é composta de lipídios e proteínas, tá? Então, a membrana plasmática, ela é formada exclusivamente por lipídios e proteínas, ok? E o citoplasma? O citoplasma, ele é um
conteúdo celular que fica, né, dentro da célula, ok? Compreendido pela membrana plasmática. A membrana plasmática envolve o citoplasma, para que ele não se espalhe, né? Então, ele é composto de um colóide aquoso chamado citossol, tá? Então, ele é uma parte bem líquida, né, aquoso, que é chamado de citossol. Olha aí o exemplo aí, né? Então, nós temos aqui a membrana plasmática, que é essa camada aqui de fora, né, que envolve o citoplasma, que é essa camada de dentro. Ok? Vamos ver aí como que se dá a morfologia e a fisiologia em cada célula, né? Que nós temos 2 tipos de células principais. As células procariontes, primeiramente, né? São as células de organismos, né, que não possuem organelas. Os seres procariontes compreendem quem? As bactérias, as arquibactérias e as eubactérias. Então, todas as famílias de bactérias fazem parte dos seres procariontes. Porque elas não possuem as organelas funcionais de cada célula, né? Como os demais animais. Tá bom? Então, nós vamos ver mais à frente a diferença aí, que são as células eucariontes, tá? Que é as células que compõem os animais e os vegetais. Então, essa aí é exclusiva das bactérias, ok? Então, apresenta na região conhecida como nucleóide, como eu havia dito para vocês, aqui que não tem o núcleo, tem o nucleóide, tá bom? Então, a diferença é que na estrutura genética da célula procarionte, né, ela fica espalhada ao invés de ficar delimitada pelo núcleo, tá? Então, ela fica no nucleóide e fica espalhada, não fica delimitada pelo núcleo, ok? As eubactérias, né, são as mais estudadas e conhecidas, né, porque elas têm uma grande importância ecológica, industrial e médica, porque elas fazem a fermentação, tem as que são usadas, né, nas indústrias de cosmético, tem as que são usadas também para a produção de antibióticos, né? Então, todas elas, as eubactérias, elas são muito utilizadas nessas áreas aí, ecológica, industrial e médica, ok? As cianobactérias, né, são o quê? São as algas azuis, tá bom? E ocorre também nelas a parede celular. A diferença nela, né, nas algas azuis, é que ela é uma bactéria, né, uma cianobactéria, mas que ela tem a parede celular, ok? Ela tem a composição química diferente da parede celular das plantas, mas ela tem parede celular. Nas procariontes, a parede celular contém os peptidoglicanos, né? O que é isso? É um polímero de glicídio junto, né, com os aminoácidos. Então, ela tem uma parede celular diferente da parede celular que nós vamos ver que tem nas células das plantas. Então, é isso aí. Nós vimos aí a morfologia das células procariontes. Olha aí, uma célula procarionte, ó. Então, ela tem aqui, ó, o pilus, né, que ela usa para se locomover, o flagelo também, que ela usa para locomoção, tá? Aí que nós temos os ribossomos, nós temos a parede celular, tá aqui, né, essa de fora aqui, essa grossa. Aí tem a membrana plasmática, que é essa paredezinha bem fininha, e vocês podem ver que o DNA ele fica espalhado, né? Porque o nucleóide ele não tem delimitação como o núcleo das outras células, tá bom? Então, ela sempre é envolvida por uma cápsula, que é essa parte de fora, ok? Então, todas as células procariontes, elas são mais ou menos nesse mesmo formato. Então, tem esses mesmos elementos aqui, ok? Agora, as células eucariontes. As células eucariontes, ela tem uma organização bem mais complexa. Por quê? Ela tem organelas responsáveis por cada função, tá? Ela tem a organela responsável pela respiração, ela tem a organela responsável pela defesa, ela tem a organela responsável por deixar ou não deixar entrar folículos dentro da célula, né, folículos. Ela tem, cada organela é responsável por uma coisa. Então, nós vamos ver que organização é essa.
é uma organização bem complexa. Então, olha aí, o citoplasma, né, é onde compõe organismos dos animais, plantas, fungos e protista, né? Então, ela está dentro desse citoplasma, como eu havia dito para vocês, que é envolvido pela membrana plasmática, ele é cheio de organelas. Que organelas são essas? Vamos ver. Olha aqui, ó, nós temos aqui uma célula vegetal e aqui nós temos uma célula animal. Por que eu trouxe as duas para você? Porque aqui nós temos, ó, se você observar a célula animal e a célula vegetal, nós temos basicamente as mesmas organelas. O que são organelas? São esses itenzinhos aqui, ó, esses elementos que são responsáveis por executar as funções na célula, tá? Então, aqui nós temos a membrana plasmática, né, que é essa membranazinha que envolve aqui. Aqui também nós temos, ó, essa partezinha de dentro aqui. Nós temos aqui, ó, citoplasma, tá aqui. Aqui também nós temos o citoplasma, né, que é essa parte de dentro todinha aqui. Aqui nós temos mitocôndria, né, aqui também nós temos mitocôndria. Aqui nós temos lisossomos, aqui também nós temos lisossomos. Nós temos aqui ribossomos, aqui também. Nós temos aqui complexo de Golgi, aqui também. Então, nós temos retículo endoplasmático, aqui também. Então, nós podemos ver aqui, ó, o núcleo, aqui também. Qual a diferença entre elas? A diferença está aqui, ó, nessas duas aqui, ó. A célula vegetal possui cloroplastos. Nos cloroplastos, né, nós temos aí que dá pigmentação verde para as plantas, né? E ele tem responsabilidades muito grandes durante a fotossíntese, né? Então, o cloroplasto é uma diferença entre a célula animal e a célula vegetal, tá? A outra diferença é que na célula vegetal nós temos mais um item depois da membrana plasmática. Nós temos a parede celular. Essa parede celular, nas plantas, ela é bem rígida, né? Ela tem várias funções, né? Que eu vou passar mais adiante para vocês quais são essas funções. São funções muito importantes, né? E ela é bem rígida, ela firma mesmo que ela faz com que seja mais difícil o rompimento dessa célula, tá? Então, nós temos aqui várias, né? Nós temos os centríolos, os vacúolos, né? Que nós temos aqui as vesículas, né? O citoesqueleto. Então, nós temos várias organelas aqui e todas elas, né, têm uma função, tá bom? Cada uma delas tem uma função, que é justamente um dos nossos temas de pesquisa, né? A função dessas organelas. Agora, como eu havia dito para vocês, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a parede celular e a importância dela. Então, nós temos aí, ó, nas plantas, é referida como parede celular a parte celular que diferencia as células vegetais dos animais, certo? Então, ela é constituída principalmente de carboidratos, proteínas e outras substâncias mais complexas, né? Que fazem a composição de uma com outra e formam a parede celular. Então, esses componentes são sintetizados dentro da célula e transportados através da membrana plasmática, tá bom? Então, vamos ver as principais funções aí da parede celular. Ela é muito importante. Então, quais são as funções? Atua como exoesqueleto celular, possibilitando a formação de uma pressão positiva dentro da célula e, consequentemente, a manutenção de forma da célula. Ou seja, faz com que a célula não se deforme facilmente. Ela protege a célula, é um exoesqueleto, é uma proteção. Pode resistir à pressão, né, de turgescência. Ela se torna importante para as relações hídricas da planta, né? Porque quando a planta é irrigada, né, quando há absorção de água, ela faz com que a planta chegue a uma certa maneira que ela não rompe, né, que não há o rompimento. A parede celular permite a junção de células adjacentes, né, juntar uma célula com a outra. Determina a resistência mecânica das estruturas do vegetal, permitindo que muitas plantas cresçam e se tornem árvores de grandes alturas. Faz com que a madeira, né, fique rígida, o caule dela fique bem firme,
para poder ela crescer e ficar uma planta bem alta, né? A resistência mecânica das paredes, né, o do xilema, também permite que as células resistam a fortes tensões criadas dentro dos vasos, que é fundamental para o transporte de água e minerais do solo até as folhas. Né, o canal de irrigação que tem dentro, né, do caule das plantas, né, que leva a nutrição, que é absorvida no solo até chegar nas folhas. Nas sementes, né, nas sementes das plantas, também temos parede celular nas células. Ela possibilita o quê? Nós temos aí os polissacarídeos da parede das células do endosperma ou dos cotiledones, funciona como reserva metabólica, né? O que não acontece na maioria das outras paredes celulares. Só acontece isso em sementes, porque elas precisam, durante o processo de fecundação, né? Elas precisam, né, ter essas reservas metabólicas para poder nascer, né? Para poder a semente germinar. Alguns oligosacarídeos presentes na parede celular podem atuar como moléculas de sinalização durante a diferenciação celular e durante o reconhecimento de patógenos e simbiontes. O que é isso? Ela protege contra os ataques, né, de fungos, contra os ataques de protozoários, contra os ataques de vários insetos, tá bom? Então, também serve como proteção. Embora a parede celular seja permeável para pequenas moléculas, ela atua como uma barreira à difusão de macromoléculas, sendo a principal barreira de invasão de patógenos, né? Então, ela, além de reconhecer esses patógenos, como foi citado aí anteriormente, ela evita que essa invasão aconteça, que eles penetrem para dentro das células, ok? Por isso que, quando uma planta ela tem a parede celular que não está muito bem formada, né, ela é bem fácil de encher de outros patógenos, né, de fungos, o mais conhecido aí como pulgão, né? Então, ele ataca as células das plantas, né, destruindo essa parede celular para poder conseguir entrar para dentro da planta, né, para dentro da célula vegetal. Então, é isso, né? Nós vamos fazer um exercício, né? Dentro desse exercício, nós temos uma pesquisa, né, que é para ser realizada aí sobre as organelas, que nós citamos lá no início, né, das células animais e vegetais, ok? Sobre a estrutura da célula. Então, realizem essa pesquisa, façam o exercício e até a próxima aula.